Olá, meu nome é Mike. Sempre gostei de explorar lugares abandonados. A sensação de descobrir o que o tempo deixou para trás me fascinava. Mas a última exploração me levou a um lugar que eu gostaria de nunca ter conhecido. Era um dia cinzento e chuvoso quando decidi investigar uma velha mansão na periferia da cidade. A casa, coberta de musgo e com janelas quebradas, parecia ter sido esquecida por décadas. A porta principal estava entreaberta, como se alguém tivesse saído às pressas. Mas o som do vento e da chuva era o único que se ouvia. Caminhei pelos corredores empoeirados, admirando os móveis cobertos por lençóis sujos e as teias de aranha que se formavam em cada canto. Foi quando entrei em um quarto ao fundo do corredor que encontrei um antigo espelho de moldura dourada, coberto por uma fina camada de poeira. O espelho estava inclinado contra a parede, e o vidro refletia apenas a escuridão da sala. Senti uma curiosidade estranha e me aproximei para limpar a poeira e ver o reflexo. No entanto, ao limpar, percebi algo perturbador. A imagem no espelho não refletia o quarto em que eu estava, mas uma sala completamente diferente, iluminada por velas e com uma mesa no centro coberta por um pano negro. Havia um livro aberto sobre a mesa, mas não consegui ver o que estava escrito. Olhando mais de perto, percebi uma figura ao fundo da sala refletida no espelho. Era uma mulher de vestido antigo com o rosto parcialmente coberto por um véu negro, seus olhos fixos diretamente na minha direção. Um frio gelado percorreu minha espinha e eu tentei me afastar, mas a figura parecia se mover em minha direção. Com o coração acelerado, dei um passo para trás e esbarrei na moldura do espelho, o que fez a figura desaparecer por um momento. Quando olhei novamente, a imagem estava mais clara, e a mulher estava agora na porta da sala refletida, como se estivesse prestes a cruzar o limiar e vir em minha direção. Desesperado, girei o espelho para longe de mim e tentei sair do quarto, mas a porta estava agora trancada. O silêncio na casa se tornara opressor, interrompido apenas pelo som distante de uma risada abafada. O pânico tomou conta de mim enquanto procurava uma saída, e o eco da risada parecia seguir cada passo meu. Enquanto tentava abrir a porta, ouvi um som sutil atrás de mim, como o estalo de um livro sendo fechado. Olhei para o espelho novamente e vi que a sala refletida estava agora deserta, mas o livro sobre a mesa havia desaparecido. No entanto, uma nova figura aparecia na reflexão. Uma sombra indistinta, como se algo estivesse se escondendo nas profundezas da sala. A sombra parecia se contorcer e se esticar, como se estivesse tentando atravessar o vidro para alcançar a realidade. O medo me paralisou, e por um momento, eu senti que a própria casa estava viva, reagindo ao meu pânico. Finalmente, com um empurrão desesperado, consegui abrir a porta e sair correndo pelos corredores. A sensação de ser seguido nunca se afastava, e eu podia sentir a presença da mulher se aproximando. A chuva havia se intensificado lá fora, e a escuridão parecia engolir cada raio de luz. Ao sair, dei uma última olhada para a mansão e vi uma cena que me aterrorizou. O espelho estava agora na janela do quarto, virado para fora como se estivesse esperando por mim. A figura da mulher estava de volta na reflexão. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade cruel. Desde aquele dia tenho pesadelos com a sala iluminada e a figura do espelho. O medo se tornou uma constante na minha vida, e a lembrança da risada abafada ainda ecoa em minha mente. Se algum dia você encontrar um espelho antigo em um lugar abandonado, lembre-se de que há coisas que é melhor não refletir. O espelho esconde mais do que você imagina, e a curiosidade pode ser uma porta para o desconhecido. Meu nome é Matheus, e esse é meu relato. Eu sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas e aparições, mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou completamente minha visão sobre o sobrenatural. Era uma noite fria de inverno, e eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Minha rua, normalmente tranquila, estava deserta, e a única luz vinha dos postes esparsos que projetavam sombras longas e inquietantes no asfalto. Foi então que o vi pela primeira vez. Um homem alto,
vestido com um terno preto antiquado e um chapéu de abas largas, estava parado na esquina. Seus traços estavam obscurecidos pela sombra do chapéu, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Tentei ignorar a presença perturbadora e continuei andando, mas um arrepio percorreu minha espinha. Ao virar a esquina, olhei rapidamente para trás e ele ainda estava lá, parado, observando. Apressei o passo, mas a sensação de estar sendo seguido se intensificava. Cada vez que olhava para trás, ele parecia estar mais próximo, mas seus passos eram inaudíveis. Não importa o quão rápido eu andasse, ele mantinha a mesma distância, como se deslizasse pelo chão. Cheguei à porta de casa com o coração disparado. Entrei rapidamente, trancando todas as portas e janelas. A sensação de segurança durou pouco. Ao olhar pela janela da sala, vi a silhueta do homem de chapéu parado do outro lado da rua, olhando diretamente para mim. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos do casaco e ele não se mexia. Tentei ligar para a polícia, mas a linha estava morta. A única coisa que podia fazer era esperar e vigiar. O relógio marcava 2 da manhã quando finalmente me atrevi a dar outra olhada. Ele havia desaparecido. Nos dias seguintes, a imagem do homem de chapéu assombrava meus pensamentos. Comecei a notar sombras estranhas e movimentos periféricos, mas nunca conseguia vê-lo claramente. Minha saúde mental começou a deteriorar, e o medo se transformou em paranoia. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde em meu escritório, ouvi um barulho suave, como o ranger de uma porta. Quando olhei em direção ao som, vi a porta do meu escritório entreaberta. Uma cena impossível, pois eu sempre a trancava. A luz do corredor estava apagada, mas a silhueta de um chapéu familiar se destacava na escuridão. O pânico tomou conta de mim e corri para fechar a porta, trancando-a rapidamente. Por horas, ouvi passos suaves do outro lado, como se ele estivesse andando para frente e para trás, esperando. Alguns dias depois, decidi passar um tempo na casa de um amigo, esperando que a distância me trouxesse alívio. No entanto, ao chegar, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Na mesa de cabeceira do quarto de hóspedes, encontrei um chapéu de abas largas, exatamente como o do homem. Meus amigos alegaram nunca ter visto aquele chapéu antes. A sensação de estar sendo observado se intensificou, mesmo longe de casa. Certa noite, acordei com um barulho vindo do corredor. Levantei-me lentamente e peguei uma lanterna. Ao iluminar o corredor, vi uma figura parada no final, com o mesmo chapéu de abas largas. Desta vez pude ver seu rosto. Era pálido, com olhos vazios e um sorriso sinistro que não combinava com a expressão inerte de seu rosto. Congelado de medo, deixei a lanterna cair, e a escuridão tomou conta do corredor novamente. Quando acendi a luz, ele havia desaparecido. Desde então, vivo com a constante sensação de estar sendo observado. Não sei quem ou o que ele é, mas sei que não estou seguro. E se você alguma vez ver um homem de chapéu à noite, não cometa o mesmo erro que eu. Corra e não olhe para trás. Gostou dos relatos? Deixe seu like. Para me enviar seu relato, o contato está na descrição.